Quem tiver contadores de água que estejam dentro da propriedade no concelho de Macedo de Cavaleiros terá de os pôr no exterior. Esta é uma medida que está na lei e que agora o município de Macedo de Cavaleiros está a fazer cumprir. Mas para nos esclarecer melhor este assunto, temos connosco em estúdio o vice-presidente do município de Macedo de Cavaleiros, Rui Vilarinho, a quem eu passo já a cumprimentar. Seja bem-vindo. Olá, Julieta. Um cumprimento extensível a todos os macedenses lá em casa e responder-lhe à sua questão. Efetivamente é verdade, esta lei regulamentar data de 3 de 1995. Portanto, é uma lei já antiga. Em muitas cidades e muitos concelhos do país já se fez cumprir. Estamos a iniciar agora o processo, que me parece que é um processo justo, equilibrado e que vai toda a gente beneficiar com isto, seguramente. Sei que há algumas confusões, algumas dúvidas, já tive alguns atendimentos de pessoas que estavam com dúvidas, foram esclarecidas e compreenderam rapidamente. De facto, esta medida é uma medida para equilibrar e trazer aqui alguma justiça a todos os macedenses. Falou-me em relação aos custos. Os custos que competem aos municípios são única e simplesmente colocar uma caixa no muro. Uma caixa custará, não sei precisar, mas à volta de 20, 25 euros e, eventualmente, 1 ou 2 horas de trabalho de construção civil, de um trolha, para a colocar. Todo o resto dos custos são assumidos pela Câmara Municipal. Portanto, a alteração de tirar o contador próximo da casa, colocá-lo no muro, trazê-lo de fora para dentro e todos os acessórios necessários para fazer essa manobra é da responsabilidade da Câmara Municipal. Portanto, só para esclarecer, a pessoa só tem que fazer o trabalho de colocar a caixa no local que tiver disponível para fazer fora da sua propriedade. Exatamente. Portanto, tudo o que é o ramal domiciliário, tudo o que é do muro, quem tiver uma propriedade, como é lógico, estamos a falar de casas e vivendas, quem tiver e é aí onde aparecem verdadeiramente os grandes problemas. Desde o muro até a casa, que já tem ramal, portanto já tem eventualmente uma conduta, é sempre a responsabilidade do proprietário, mas não vai acrescer custos porque já lá está. Portanto, só vão tirar o contador perto de casa e vão colocá-lo cá fora. E quem faz esse processo todo, essa manobra, é a Câmara Municipal. Portanto, a única despesa que o município irá ter é colocar uma caixa à mercê dos serviços da Câmara, dos técnicos da Câmara Municipal, nada mais. Uhum. E há muitas pessoas nessa situação? Há muitas pessoas nesta situação. No concelho todo, não lhe vou precisar, mas são milhares. Uhum. E o que nós pretendemos até porque somos um concelho pequeno, grande em coragem, em alma, mas pequeno e também grande em área, mas pequeno em população. Conhecemos todos uns aos outros. Portanto, são situações confrangedoras para todos. E nós agora deparamos com uma situação que estamos a requalificar e a substituir as condutas todas e os ramais todos de 4 aldeias. E vamos fazê-lo a seguir com as outras também, e vamos iniciar também esse processo aqui em Macedo de Cavaleiros. E temos-nos deparado com situações verdadeiramente aborrecidas para todos. Para as pessoas que às vezes já nem se lembravam do que tinham ali, outras que já herdaram esta situação dos pais, dos tios. Mas, efetivamente, há demasiados ramais ligados à conduta principal e, quando o contador está próximo da casa, entre o muro, naquilo que é a propriedade das pessoas, com vários desvios, vários T's, e depois consome-se água e essa água não é faturada, portanto não é paga. E isto vai-se refletir nas contas da Câmara, não é? E, por conseguinte, refletir-se-á também naquilo que é o que a Câmara tem para disponibilizar à população. Portanto, isto tem um efeito vastíssimo. E o que nós tentamos fazer com isto é tentar prevenir situações em vez de depois de punir, são situações chatíssimas para todos e ainda bem ninguém sequer está sujeito a elas. Portanto, o que temos que fazer é fazer cumprir a lei, tão somente, e esta lei obrigar-nos já a ter cuidados acrescidos.
Portanto, se depois do contador estar instalado no muro, quem quiser fazer ligações entre o muro e a casa, que faça 500, faça as que quiser, agora a água vai ser contada e vai ser paga em conformidade. Até aqui, e vou-lhe dizer, há mais situações do que eu algum dia imaginaria. Portanto, peço compreensão das pessoas e eu acredito que as pessoas compreendem e as pessoas de bem, que são a maior parte, ficam satisfeitas com esta medida, porque também se sentem uma injustiça enormíssima saber que o vizinho ou outro vizinho poderá estar a consumir a água de forma ilícita e fraudulenta e ele não o faz. Portanto, a partir de agora, esta medida vai ser transversal a todos os municípios, excepcionando sempre situações onde tecnicamente não é possível. E eu friso aqui algumas. Por exemplo, aqui na cidade, os prédios todos que temos, portanto, isto iria exigir uma obra de fundo enormíssima, nós também não queremos isso. E também não é nos prédios que há problemas. Eventualmente uma casa ou outra que não se consiga porque tem pouco espaço, mas essas situações pontuais irão ser avaliadas pelos técnicos. Portanto, isto não é uma medida pura e dura retilínea. Portanto, aqui é flexível e as pessoas, os nossos técnicos estão preparados para avaliar e todas as situações existentes e de forma ponderada e equilibrada, de forma também harmoniosa com o proprietário, tentar arranjar aqui uma solução. Portanto, há muitas pessoas de prédios que estão um pouco indignadas, como é que é possível, mas essas pessoas provavelmente não vai mudar nada. Onde há verdadeiramente problemas é nas propriedades privadas, onde há muito terreno, não é? E depois é propício a que haja ali tendência para fazer algumas asneiras que nós queremos evitar que isso aconteça. Mas quando os técnicos da Câmara forem fazer essa deslocalização do contador do interior da propriedade para o exterior, certamente que nessas situações onde houver consumos ilícitos, eles serão notados. Vão de alguma forma punir essas pessoas ou não? Nós tivéssemos a ideia de punir já a partir de agora, nem imagino o número de casos que já temos identificados. Acho que toda a gente tem consciência do que está a fazer. Eu peço-lhes encarecidamente que revertam a situação, porque fica sempre mal, não é? E a imagem das pessoas está em causa. Além da questão da contabilidade financeira da Câmara, também a imagem das pessoas. Isto é um meio pequeno e ninguém fica agradado com isso. Portanto, se neste momento nós vamos fazer a intervenção ao nível de todas as aldeias, se alguém souber, como lhe digo, há pessoas que não sabem, não têm noção, porque já estão lá há muitos anos, mas se souberem, é muito desagradável que depois os funcionários conversam, as pessoas veem, avaliam, é uma questão de imagem e é muito aborrecido. Portanto, todas as pessoas que sabem que têm esta situação, façam rapidamente, anulem já esta situação para evitar problemas. De qualquer forma, se houver persistência de algumas pessoas, como já aconteceu, teremos que chamar as autoridades e agir em conformidade, como é lógico. E há prazos para fazer essa alteração? É assim, nós notificamos as pessoas todas agora, o caminho faz-se caminhando, não queremos estipular um prazo para não ser tão rígido, mas queremos que as pessoas o façam. Se eventualmente acharmos que o processo não é tão célere como nós assim o desejaríamos, vamos ter que tomar medidas também e pedir prazos, ou exigir prazos, sob pena de depois haver eventualmente coimas. Acha que, resolvendo esta questão dos contadores e assim também eliminando os consumos ilícitos, grande parte do problema que tem posto Macedo de Cavaleiros entre os primeiros que mais água desperdiça fica resolvido? Não, de todo. Eu não sei precisar a percentagem de água que é consumida ilicitamente, mas a ter em conta os exemplos que tivemos agora há pouco tempo nestas 4 aldeias, posso dizer que a percentagem é enormíssima. Como lhe disse, para mim foi uma surpresa. Até para os técnicos da Câmara que já estão lá há muitos anos, não estavam à espera de tanto. Mas, à semelhança e a par destas medidas, nós estamos a tomar outras medidas de ataque às perdas de água e temos tido já resultados maravilhosos. Já estamos a ser felicitados por outros municípios, até pela ERSAR, do trabalho desenvolvido. Quando nós há 5 anos tínhamos perdas na ordem dos 80%, neste momento já estaremos muito próximo dos 50%. Portanto, 30% em água no 1.200.000 ou 1.300.000 por ano é muito dinheiro ao fim do ano. E vamos continuar nesta senda, a trabalhar
com a colocação de contadores inteligentes, de ZMCs, de data loggers, para fazermos efetivamente ao minuto e ao segundo a contagem da água que ali passa, termos termos comparativos de zonas, nós, a partir do momento que tenhamos toda a rede monitorizada, nós conseguimos ao minuto saber se a água que passa neste determinado contador ou data logger coincide com a água consumida na água que aqui passa por onde vai, não é? Imaginemos que temos 30 casas a ser aduzidas por água que passa aqui nesta data logger e depois não coincide a quantidade de água que passa aqui não coincide com o somatório das casas. E aí há um problema, ou há uma fuga ou há consumo de água ilícito. Portanto, só a partir do momento que conseguimos monitorizar toda a rede é que temos uma percepção precisa daquilo que são os problemas efetivos do terreno em relação à água. Deixa-me só voltar atrás um bocadinho, voltando a falar dos custos desta deslocalização. Já falou que será então a colocação da caixa e o trabalho que isso implica da responsabilidade do proprietário, mas quem não tiver condições económicas para o fazer, isso está previsto de alguma forma? Está, a Câmara terá uma equipa, aliás tem um departamento social e as pessoas estão devidamente sinalizadas, desde que justificada a situação económica, a Câmara, claro, que estará para resolver e para ajudar, como o fez sempre, não é? E não é só de agora, foi sempre. Há décadas que assim acontece, mas isso tem que ser devidamente tem que ser bem acautelado e tem que ser bem avaliado, porque não podemos excepcionar, temos que ser muito rigorosos nessa matéria, senão daqui a pouco generalizamos tudo e não pode ser, não é? Mas está acautelada de pessoas que têm dificuldade financeira, que estão devidamente identificados e nós, a Câmara Municipal, irá assumir esses encargos. Muito bem. Falando então dos contadores inteligentes, como já estava a referir ainda agora, a primeira parte de instalação de contadores inteligentes será na cidade. Isso já começou? Já começou. Esperemos que dentro de poucos meses esteja completa. Dar-nos já aqui uma ajuda muito grande na identificação de problemas e a percepção de fugas. Aliás, neste momento, já os que estão instalados e que já estão a ser monitorizados já estão a ajudar-nos a conseguir identificar rapidamente os problemas. E estes benefícios vão ser mais até para os municípios em si. Porque eles conseguem, com um contador inteligente, consegue-se perceber uma fuga de um autocolismo, por exemplo. Quando nestes contadores convencionais não se consegue. E depois é sinalizado logo no computador e depois os técnicos da Câmara irão sinalizar também o proprietário e dizer-lhe, olha, atenção que o senhor está a consumir água. Normalmente esta identificação é sempre no período da noite, sempre. Porque normalmente à noite as pessoas dormem e não consomem água. E quando recorrentemente se começa a consumir água à noite, há ali um problema. E o proprietário tem a oportunidade para tentar identificar o que se passa, que é da sua responsabilidade, né, do contador para dentro, mas a ajuda da Câmara através dos contadores inteligentes é essa, é sinalizar um problema e fica em alerta e ele tem que chamar um técnico e avaliar o que é que se passa. Porque temos aqui muitas fugas em casas e em vivendas, em propriedades, às vezes atingem 500 metros cúbicos no mês, que é uma coisa brutal. É água perdida, além de ser água, é o recurso elementar que é perdido, é dinheiro que a pessoa tem que gastar desnecessariamente. Portanto, e isto aconteceu sem se aperceber. Portanto, só se apercebe quando a contagem é feita. Não é? Com estes contadores inteligentes não era possível. A partir de agora, mais rapidamente conseguimos identificar isso. Para já é a cidade, as aldeias sei que também está nos planos da autarquia, no entanto ainda não se sabe quanto, não é? Não, primeiro vamos concluir este nosso processo da cidade e depois vamos pensar nas aldeias, através também vamos ter que candidatar, fazer uma candidatura, desde que haja elegibilidade para isso, porque isto acarreta aqui algumas despesas, não é? Mas o nosso foco, depois de estar a cidade completa, é estender a malha e fechar completamente o concelho em termos de contadores inteligentes. Falava ainda agora em fugas. E por falar nisso, também há aqui uma medida que foi aprovada ainda esta semana em reunião de Câmara e que prevê aqui uma redução do custo por metro cúbico da água que for gasta a quem for identificada uma fuga e comprovada. É mais uma medida que este Executivo toma para ajudar os municípios. Porque um azar toda a gente o tem,
e efetivamente há fugas que são enormíssimas e que, como lhe disse há pouco, nós temos lá contagens de 500, 600, 700 metros cúbicos no mês. Portanto, isto, fazendo assim as contas por alto, 500 metros cúbicos perdidos no mês vai para uma conta de 1.300 euros. Porque depois já há escalonamento, não é? A partir do segundo escalão, do terceiro escalão, o preço do metro cúbico aumenta, e aumenta porque é assim a indicação da ERSAR, a nível nacional, assim tem que ser. Para quê? Para evitar que haja consumos desnecessários de água. Na questão das fugas, é o azar que a pessoa tem, que o município tem, e nós com esta medida conseguimos ajudar aqui a mitigar o problema. A pessoa tem que pagar a água, mas a um custo muito mais baixo. A um custo muito parecido com aquilo que a Câmara, porque a Câmara não é dona da água. A água é de uma entidade pública ou privada, que é das Águas de Portugal. A Câmara tem, a água que a pessoa perde em sua casa, a Câmara também vai ter que a pagar às Águas do Norte, neste caso. Portanto, o preço que nós estamos aqui e que equacionamos e ponderamos muito é um preço parecido com o que a Câmara paga às Águas do Norte, com as taxas, para que não haja perdas nem por parte da Câmara e que não haja um exagero de custos para o município. Passamos de, posso dizer, o valor que nós sugerimos, que ontem foi aprovado para começar o processo na reunião de Câmara. Vou fazer aqui só uma simulação. Uma pessoa que perdeu 500 metros cúbicos numa fuga, no mês teria que pagar 1.350 euros. Com a taxa, com os primeiros 5 metros a serem pagos a 0,60, os segundos a 0,90, os terceiros a 1,65 e a partir do 20º metro cúbico, todos os metros cúbicos seriam pagos a 2,70 euros. Veja bem a proporção que isto implica. Agora, com a nova taxa de 0,75, os mesmos 500 metros cúbicos, a pessoa irá pagar um pouco mais que 350 euros, que é efetivamente o valor que a Câmara paga às Águas do Norte. E depois ainda podemos colaborar e ajudar também fracionando este valor, eventualmente, se as pessoas assim o necessitarem, e isentámos-los de saneamento. Agora, já sabemos que isto, onde há pessoas, onde há muita gente, há sempre gente muito correta e às vezes também há gente incorreta. Isto carece sempre de uma fiscalização detalhada por parte da Câmara Municipal e dos seus funcionários. Porque esta medida pode também promover aqui situações ilícitas. Eventualmente, vem agora aí o verão, as pessoas sabem que se calhar que com este preço fica mais barato do que mandar vir água de algum lado ou tratar a água e podem querer encher uma piscina com água a este preço. Claro que nós estaremos atentos e não iremos permitir que isso aconteça. Não há medidas perfeitas. Tem sempre aqui algumas lacunas e nós queremos tentar sobre elas, como é lógico. Portanto, serão os técnicos da Câmara que irão averiguar se de facto se trata de uma fuga, assim que a pessoa der o alerta de que teve um consumo excessivo de água. Exatamente. Tem que ser sempre certificado e confirmado pelos técnicos da Câmara Municipal. Sou pena de poderem acontecer situações destas que eu lhe falei agora. Esta medida já entra em vigor ou terá ainda de passar pela Assembleia Municipal? Não tem que ir à Assembleia Municipal. Há aqui umas demais que têm que ser feitas, mas os nossos serviços muito competentes vão conseguir resolver isto rapidamente para que também rapidamente os azares já sejam minimizados com este preço, com este novo preço. Ainda no que concerne à água, há obras a decorrer em 3 freguesias e há uma quarta para começar em breve, se não estou em erro. São elas Val da Porca, Castelãos, será também Corujas. Irá começar na Amendoeira. Pergunto-lhe então nestas 3, onde as obras já estão a decorrer, qual é o ponto da situação neste momento? Ainda falta muito para estarem concluídas. Dados que me foram fornecidos pelos nossos técnicos, Corujas terminou, só falta repavimentar. Val da Porca está mesmo a terminar e Castelãos também. Falta depois repavimentar também. A Amendoeira vai iniciar o processo. E Macedo de Cavaleiros, temos aqui uma zona também grande que vai ser qualificada, também já iniciou esta semana. Estas aldeias e esta área de Macedo de Cavaleiros que referiu agora, foram identificadas como as zonas mais problemáticas em desperdício de água? Foi esse indicador que nos fez priorizar essas aldeias. Foi, de facto, as zonas onde havia uma diferença maior entre a água aduzida e a água
faturada. Portanto, isso aqui implicará maior número de perdas. Foi esse o critério que nós adotámos para começar por estas aldeias, sim. E que o investimento é de quanto, exatamente? Neste momento é cerca de 1 milhão de euros. É uma candidatura ao PSU, ao POCUR, onde a Câmara Municipal tem um remanescente de 15% e o resto é fundos comunitários. Depois temos também uma questão, isto ainda no que diz respeito aos contadores, que é a colocação de contadores em entidades e PSS, entre outros, que até agora não os tinham. E também aqui uma forma de controlo, como já tivemos a oportunidade de falar anteriormente. Pergunto-lhe se também há aqui algum prazo, de como é que está a decorrer esse processo, já foram informadas essas entidades? Sim, também está a ser iniciado esse processo. Também não estipulamos um prazo, mas se houver necessidade de o fazer, como é lógico, iremos fazê-lo. Isto é uma medida também para responsabilizar e consciencializar as associações, até a própria Câmara Municipal, o edifício da Câmara Municipal todo. Tem que haver, onde há consumo de água tem que haver contador. Eventualmente, até a Câmara Municipal poderá querer ajudar e colaborar com algumas. Eventualmente, falo agora aqui dos bombeiros. Recordo os bombeiros, como toda a gente sabe que a Câmara apoia muito os bombeiros no Centro de Cavaleiros. Eventualmente, poderá também promover aqui um outro apoio. Mas, com esta medida, garantidamente vai haver maior consciência no gasto da água. Porque há aqui um número, está quantificado. Se assim não acontecer, sabe-se a torneira, ninguém tem noção de quanto se gastou 1 metro, se gastou 1000, ninguém sabe. Com o contador, conseguimos, está materializado e nós conseguimos evidenciar aqui gastos excessivos ou não. E além das entidades, também fontanários, tanques, muitas vezes existentes até mais nas freguesias, também terão de ter um contador. Todos os sítios distribuídos pelo Conselho todo, onde se consuma água, em todos os sítios vai ter que ter contador. Todos. Uns da responsável da Junta de Freguesia, outros das juntas fabriqueiras, das associações das aldeias culturais, recreativas, esportivas. Cá na cidade também, em todo o lado, vai ter que haver contador. Para apertarmos a malha, temos que sensibilizar as pessoas também para o consumo de água. Cada vez mais é um recurso elementar e escasso. Portanto, é com estas medidas de responsabilização que conseguimos minimizar também os consumos excessivos. E aproveitando a sua presença aqui, e porque nem de propósito esta quarta-feira foi o Dia Mundial da Água, aproveito para lhe perguntar a nosso Zibo, que o ano passado esteve um pouco abaixo, apesar de não ser um nível crítico. Depois da chuva fez aqui recuperar os níveis máximos de capacidade. Estamos a aproximar do verão, estamos já na primavera. Pergunto-lhe o que é que se perspectiva para este verão? Bem, neste momento os níveis são os níveis máximos, coisa que não aconteceu o ano passado. O ano passado iniciamos logo um verão com um déficit de água muito grande. Mas, como disse muito bem, nunca atingiu níveis críticos, porque esta albufeira tem aqui condições muito sui generis e características únicas. Além de conseguir atingir ou reequilibrar os níveis ótimos, é feito de uma forma muito rápida, tem muitos efluentes. Também tem uma capacidade grande, porque ela é só mesmo para regadio, para efeitos de regadio de consumo humano. Tem uma capacidade de armazenamento enorme e não se refletiu como noutras por esse país fora e não atingiu números desastrosos e preocupantes como atingiu noutras regiões. Portanto, neste momento o nosso Azibo está a 100%, já está. Aliás, quando começou a época das chuvas de outubro, novembro, foi num ápice que ela encheu. E já está nessa cota até que começa a haver evaporação e começa a iniciar o regadio novamente. Porque o consumo, neste momento, aquilo que o consumo humano está a gastar, está a ser reposto pelas ribeiras. Está a haver aqui um equilíbrio. Só se vai se desequilibrar quando deixar de haver essa reposição por parte das ribeiras e quando começar também o regadio e a evapораção, que a evapораção também consome muitos milhões de metros cúbicos por ano, e até para a manutenção do caudal ecológico. Portanto, perspectivo um verão normal, porque o do ano passado foi anormal, não é? E que tanto precisamos, porque efetivamente é importante a água para o regadio, mas também é importante o turismo para dar aqui um input e uma alavanca na nossa economia regional,
quer a nível da hotelaria, quer a nível da restauração, dos produtos, da venda de produtos endógenos, só se consegue, efetivamente, acelerar este processo com pessoas. E se as pessoas não vierem, temos aqui um déficit, como é lógico, e sofremos todos. Portanto, vamos tentar fazer com que haja novamente um reequilíbrio desta situação. Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa. Não. É só pedir encarecidamente às pessoas todas, aos municípios todos, que se sabem que têm situações irregulares na sua propriedade, que a resolvam o mais rapidamente possível, porque nós vamos percepcioná-los, vamos tratá-los e depois são situações sempre desagradáveis para todos. Portanto, que o façam o mais rapidamente possível e que também tentem, o mais rapidamente possível, colocar a caixa fora da sua propriedade e sinalizar o procedimento para que a Câmara Municipal depois possa ir lá e fazer a resolução da transferência do contador de dentro para fora. E sendo certo também que, queria também dizer aos macetenses todos que não entrem em alarmismos, porque há situações que nós também sabemos identificar que não há condições para alterar. Portanto, não vamos entrar agora... Há situações que dá para alterar e têm que ser alteradas, há situações que não dá para alterar e nós também sabemos compreender isso e não vamos criar agora aqui um bicho de sete cabeças com situações que não são viáveis. São à parte as caixas também, para as pessoas ficarem esclarecidas, são caixas próprias que devem ser adquiridas em locais próprios, como locais que vendem materiais de Sim, mas já há várias lojas que vendem essas caixas. Portanto, é só colocar a caixa. Normalmente, os proprietários sabem onde é que passa o ramal domiciliário, junto à sua propriedade. Devem orientar a caixa a ser muito próximo onde passa o ramal. E se não sabem, perguntam à Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal tem equipamentos que consegue identificar onde passa o ramal. Portanto, há que colocar a caixa o mais próximo possível do ramal. Se tiverem alguma dúvida, a altura, a orientação, dirigem-se à Câmara. A Câmara tem sempre funcionários disponíveis para ajudar nesse sentido. Portanto, não são despesas, são despesas muito pequenas. Claro que 50 euros são 50 euros, mas há coisas que custam muito mais dinheiro. E faz com que haja aqui justiça e que consigamos por todos resolver um problema sério, que é o consumo de água exagerado que tem havido nos últimos anos e que fez com que Macedo de Cavaleiros, infelizmente, estivesse vários anos no pódio dos desperdícios de água. Portanto, vamos tentar inverter esta situação e é com a colaboração e com o contributo de todos que o conseguimos. Muito obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigado também nós pela possibilidade de esclarecer esta situação, que estava a criar aqui algum celeuma e algumas dúvidas nas pessoas. E se alguém continuar com dúvidas, não tem problema nenhum, dirige-se à Câmara Municipal, que haverá garantidamente pessoas esclarecidas e com capacidade de esclarecer esta situação. Esperemos que esta informação lhe tenha sido útil e já sabe o que tem de fazer se o seu contador estiver dentro da propriedade.